Só compartilhar uma coisa aqui com vocês. Nessas últimas 2 semanas eu tenho estudado muito sobre o tema suicídio em relação também ao Setembro Amarelo. E estou tentando entender as bases neurobiológicas. O que acontece no cérebro de uma pessoa que pensa ou tenta suicídio, vendo o que a ciência atual diz sobre isso. E já li uns 20, 25 artigos e cheguei a uma conclusão um pouco óbvia. Se você analisar, digamos, de maneira mais técnica, que o suicídio, do ponto de vista comportamental, ele é gerado como qualquer outro comportamento, digamos assim. Então, ele é resultante de uma série de relações que processam informações de circuitos cerebrais específicos. É muito complicado ficar falando parando, quebra o raciocínio, mas eu vou tentar colocar algumas coisas que eu achei. O suicídio seria um fenótipo que aparece quando algumas estruturas cerebrais não conseguem processar a informação da maneira correta. Isso explica que essa desregulação ela pode se dar tanto por alguns transtornos mentais, como por fatores psicológicos, sociais, econômicos. E aí, isso também explica que a maioria das pessoas que têm comportamento suicida, elas têm transtornos mentais, por exemplo, depressão, ansiedade, esquizofrenia ou alguma doença neurodegenerativa. Por exemplo, o Parkinson também predispõe muito. Alzheimer também. Parkinson um pouco mais do que Alzheimer. Um pouco mais não. Bem mais do que Alzheimer. Então, como no suicídio não há modelos animais de suicídio, não tem como saber com antecedência se uma pessoa vai tirar a própria vida. A melhor maneira de estudar a neurobiologia do suicídio é realizar estudos post-mortem. Então, se analisa o cérebro das pessoas que cometeram suicídio e procuram-se alterações, né? E aí, nessas alterações, depois de algumas revisões, uma dos substratos neuropsicológicos por trás do comportamento suicida são alterações neuroquímicas e estruturais no processamento de informação no córtex pré-frontal, que é a área responsável pela nossa avaliação de tudo. Então, uma pessoa suicida, ela avalia o mundo, ela avalia ela no mundo e ela chega a um resultado de que ela acha que não vale mais a pena continuar. E algumas áreas envolvidas estão aí, ó, o córtex orbitofrontal, que ele recebe as aferências do sistema límbico, o próprio estriado, o globo pálido, o tálamo, o córtex parietal inferior. Então são várias áreas que o processo de informação vai ficando deficiente e aí a pessoa eclode no comportamento suicida. Também, lembrando e ressaltando que vários fatores vão empurrando os circuitos, algumas desregulações. Por exemplo, a perda de uma mãe, o término de um relacionamento, dívidas, tudo isso vai desregulando certos circuitos que vão convergir para uma desregulação base que vai levar a pessoa para a ideação suicida. Essa ideação ela pode ser passiva ou ativa. Ou seja, a pessoa quer morrer, mas não tem nenhum plano traçado para isso. Isso é a passiva. A ativa é quando a pessoa quer morrer, mas ela já formula um plano. E tanto a ideação passiva quanto a ativa são construídas por áreas específicas do cérebro. E também você tem o impulso efetivo para cometer o ato. O plano já está traçado, mas a decisão definitiva não foi tomada. E uma área que apareceu aqui nos artigos envolvidas é a amígdala. A amígdala está envolvida como gatilho de a pessoa, a partir desse momento, a pessoa tomou a decisão definitiva de tirar a vida dela. E geralmente isso é feito dias ou no dia do ato, né, da tentativa do ato. É uma coisa bem imediatista, entendeu? Então a decisão ela é tomada horas antes, no máximo um dia antes. Não estou falando que o plano não existe, o plano existe, mas a decisão de concretizar, de consolidar, ela é feita no dia, digamos assim. E ela é límbica, ela tem uma base límbica estriatal, insular
e amigdaloide muito forte, digamos assim. Desculpem os termos técnicos, mas eu realmente quero passar de maneira técnica isso, entendeu? Eu não quero abordar não só a parte psicológica, eu quero passar a parte neuroquímica e neurocientífica mesmo. Eu podia e queria falar sobre, tem muito mais coisa, mas obviamente eu não vou falar tudo. É mais ou menos isso que eu queria só falar, que tem muita coisa e a partir desses conhecimentos dá para se racionalizar uma terapia muito mais efetiva e mais personalizada para um paciente que apresenta comportamento suicida. Por exemplo, ele tem depressão e apresenta comportamento suicida. Ele tem ansiedade e apresenta comportamento suicida. Ele tem Parkinson. Então, a partir daí você consegue eleger melhor os fármacos que vão atuar nesses sistemas específicos. E aí você pode diminuir a ideação suicida e você pode diminuir também a impulsividade definitiva que leva à concretização do ato, atuando em receptores de neurotransmissores. E a cognitiva comportamental, a conversa com um psicólogo ou um psiquiatra também, né? Mas um psicólogo, ela é muito efetiva também, porque ela atua por um mecanismo que a gente chama de mecanismo epigenético. Então, para melhorar o processamento de informação em algumas áreas, a conversa, a terapia cognitivo-comportamental, ela é tão efetiva quanto a terapia medicamentosa. Então tem que ser uma união. A terapia cognitivo-comportamental de um psicólogo, acompanhamento de um psicólogo, e por um psiquiatra a prescrição de fármacos que atuam naqueles circuitos específicos. Juntando isso, a gente vai ter uma melhor resposta terapêutica aí de um paciente nessa condição suicida. E a gente nota, o tratamento hoje ele tem pouca base neurobiológica, ele é mais em experiência de uso de certas substâncias. Não que isso não tenha valor, isso tem. Porém, a ciência é clara. Uma coisa, por exemplo, se você der reserpina para um paciente hipertenso, ele vai melhorar da hipertensão, mas tem N possibilidades melhores. Por exemplo, o captopril é muito melhor do que a reserpina, causa bem menos efeitos colaterais e tem uma eficácia. Não é porque uma coisa funciona, na minha experiência, que eu não possa buscar uma outra coisa melhor. Porque a gente tem que buscar o quê? 100%. A gente tem que atingir 100%. Não importa se nunca vamos, mas a gente tem que buscar. E só para fechar, ó, os humores, os afetos positivos e negativos, ele tem um substrato neuroquímico. Então, se o humor está mais deprimido, se tem culpa, se tem várias outras coisas, isso antes do processamento ineficiente por causa da falta ou até do excesso de monoaminas. Então, era basicamente isso aí que eu tinha para falar. Eu vou publicar um artigo em breve sobre isso. Vou mandar esse artigo aí para Nature, né? Mentira, eu vou botar na minha plataforma mesmo, que é mais jogo. E aí vou tentar deixar lá de maneira mais clara, colocar mais ou menos o que eu encontrei. Tá ficando muito interessante. Então vamos que vamos, né? Porque o suicídio é uma realidade cruel, né? Cerca de 2 pessoas no Brasil se suicidam por hora. Então é muita gente aí que a gente pode salvar disso. E eu, como profissional da saúde, como professor, tenho a obrigação de saber e de tentar mudar e melhorar a realidade desse problema de saúde pública, né? Então vamos que ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa para mudar. Então daqui para 2050 a gente vai mudar muita coisa. Era isso, pessoal. Então valeu. Ah, e uma outra conclusão que eu cheguei aqui ao ler algumas revisões, que eu notei uma similaridade entre o comportamento suicida e o comportamento de um adicto, de uma pessoa viciada. Então os mecanismos neurobiológicos que levam ao vício, eles se assemelham de um certo modo ao mecanismo de comportamento suicida. De uma maneira geral, se tratando de um comportamento de um viciado, ele não vê nenhuma alternativa que não seja o comportamento de busca da droga. Então, as ações da pessoa, né, viciada,
elas visam isso, obtenção da droga. Então, todo o comportamento dele é motivado para este fim. E as áreas envolvidas são justamente a amígdala e o estriado, sobretudo a parte dorsal do estriado. E é justamente a parte dorsal do estriado que faz a gente ter comportamentos estereotipados, comportamentos automáticos. A pessoa não reflete sobre o comportamento, ela só faz. Não tem como ela refletir porque o processamento no córtex pré-frontal está baixo, está desregulado, não tem como. E aí, como o indivíduo viciado não ver outra alternativa a não ser buscar a droga, um indivíduo suicida, ele não vê outra alternativa a não ser abreviar aquela dor com a abreviação da vida. Então, a pessoa só enxerga aquela saída. Não tem outra alternativa, não tem outra. A única alternativa que ela percebe é tirar a vida. Então, por trás aí do comportamento suicida tem um comportamento de compulsão, uma compulsividade. E por trás da compulsividade tem uma base de ansiedade que faz com que a pessoa tenha aquela angústia, aquela agonia que ela só acha que vai passar naquele momento, naquele determinado momento, com a concretização do ato de tirar a vida. Então esse foi um link interessante que eu cheguei a essa conclusão aí da relação entre comportamentos compulsivos e comportamento suicida. Ainda eu vou desenvolver melhor na escrita aqui com uma base mais sólida dos artigos. Isso explica também porque certas pessoas relatam, quando tentaram suicídio e não tiveram êxito, é claro, que elas estavam meio que no automático, a decisão foi tomada no automático.